A gente vai falar então de transporte público aqui no Meio-Dia Paraná. Ontem, uma liminar da Justiça determinou que a Prefeitura não analise o pedido de revisão da tarifa apresentado pela Aviação Campos Gerais, a VCG, até que sejam feitas melhorias no sistema de transporte aqui em Ponta Grossa. Carla está no terminal aqui da cidade, então vai explicar para a gente o motivo desse pedido na Justiça. Oi, Evandro, tudo bem? Bom dia para você e um ótimo dia a todo mundo que nos acompanha. Então, Evandro, você se lembra que em novembro do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado veio aqui em Ponta Grossa fazer um projeto piloto para analisar o transporte coletivo aqui da cidade? Pois é, então em dezembro eles emitiram um documento passando orientações à empresa e também à Prefeitura de melhorias no transporte coletivo aqui da nossa cidade. Seguindo isso, então, durante essa semana, o deputado federal Aliel Machado entrou com um pedido na Justiça, alegando que a VCG e também a autarquia e a prefeitura não tinham cumprido, por enquanto, essas orientações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado e que, com isso, ele pediu que fosse suspensa a análise que estava acontecendo para a nova tarifa do transporte coletivo aqui de Ponta Grossa. Como você disse, então, a Justiça acatou o pedido dessa liminar feita pelo deputado e neste momento, então, toda aquela negociação de análise da planilha de custos e também de um novo valor da tarifa está suspensa. Toda essa análise, nesse momento, está suspensa. Nós tivemos acesso ao documento, então, recebido pela Justiça, que diz o seguinte: então, determina que o município de Ponta Grossa e a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte não analisem o pedido de reajuste de tarifa de serviço de transporte coletivo no município de Ponta Grossa, formulado neste ano de 2019 pela concessionária Ré, até cumprimento das recomendações feitas pelo TCE Paraná no relatório de fiscalização. Então, a Prefeitura e a autarquia estão impedidas nesse momento de continuar com essa análise e essas negociações. E, além disso, a Justiça também determinou uma multa caso a Prefeitura e também a autarquia descumpram, então, essa determinação. Nós também preparamos uma tela sobre esse trecho do documento. Em caso de descumprimento da obrigação de não fazer a cima imposta, os réis incidirão em multa fixa que arbitro em R$100 mil para cada um. Ou seja, se a autarquia e a prefeitura continuarem com esse processo, cada uma deverá pagar R$100 mil à justiça. Evandro, nós entramos em contato também com aquela época que nós fizemos a reportagem e recapitulamos então todo aquele documento feito pelo Tribunal de Contas do Estado, que dá recomendações e também fez uma análise bem minuciosa. Era um projeto piloto, do TSE Paraná, e a gente preparou uma tela então com algumas recomendações e análises que eles fizeram. Vamos acompanhar. Várias linhas em diferentes dias atingem um nível de lotação que pode ser considerado como superlotado. Nesse nível, a lotação passa facilmente de 8 passageiros por metro quadrado. Foi observado, inclusive, no terminal central, pessoas empurrando a porta do veículo para que pudesse fechar, tamanha era a lotação. Então, essa foi uma constatação, que os agentes, o pessoal do Tribunal de Contas do Estado percebeu. Eles passaram pelo menos uma semana percorrendo todos os terminais, Central, Oficinas, Uvaranas, e constataram essas situações difíceis que os passageiros passam aqui em Ponta Grossa. Ainda nós preparamos uma quarta tela com as recomendações finais, então, entregues à Prefeitura e também à empresa que regulamenta aqui o transporte. Temos algumas delas que nós separamos. Então, olha só. Que a administração adeque as paradas de ônibus através do projeto básico padrão replicável, que sejam feitas reformas nos terminais visando a adequação às normas de acessibilidade, aumentando o número de veículos colocados à disposição em algumas linhas, seja aumentando seu tamanho, mesmo que para tanto imponham-se necessárias intervenções nas vias em que os ônibus circulam. Essas foram algumas das recomendações desse documento. E o Tribunal de Contas do Estado, Evandro, deu em torno de 180 dias, que a Prefeitura e também a VCG façam essas adequações, e com isso foi feita essa liminar para suspender, então, essa análise por enquanto, Evandro.
Carla, a gente bem sabe que liminar pode ser derrubada na justiça. A prefeitura, a aviação Campos Gerais, o que eles dizem dessa decisão? Já que a decisão foi um pedido, né, proibindo aí de ser analisado, pedindo para não ser analisada essa revisão na tarifa, para a prefeitura que repassa isso tudo para o Conselho Municipal de Transportes. Então, o que diz a prefeitura de Ponta Grossa sobre essa decisão da justiça? Então, em nota, a Prefeitura de Ponta Grossa, Evandro, diz que não recebeu formalmente ainda essa liminar, esse pedido, né, essa autorização para que sejam suspensas as negociações. E em nota disse ainda que entende que a decisão da Justiça é soberana e ressalta que vai realizar os ajustes necessários com base nesse relatório do TCE e que pretende ainda apresentar um projeto de lei que vai dar autonomia para o Conselho Municipal de Transportes para que o Conselho, então, decida o valor da nova tarifa. Nós ainda questionamos, então, sobre esse projeto de lei que ainda não foi entrado em votação, né? Ficamos sabendo hoje desse projeto de lei que seria, então, dada uma autonomia ao Conselho Municipal de Transportes e a Prefeitura disse ainda que será apresentado esse projeto nos próximos dias, mas não nos informaram a data correta ainda que esse projeto vai entrar em votação lá na Câmara de Vereadores. Evandro. Carla, muito obrigado pelas informações. O Conselho analisa todos os pedidos, as planilhas apresentadas pela Aviação Campos Gerais, mas é bastante poder colocar na mão do Conselho a decisão final pelo valor da tarifa, até porque é um serviço público prestado pelo município e talvez tenha que ser o poder maior do município o responsável por definir finalmente o valor da tarifa. A Aviação Campos Gerais também nos respondeu a respeito disso, dizendo que ainda não foi notificada pela Justiça a respeito da liminar, possivelmente depois da notificação, aí sim eles devam se pronunciar.